certinho. Então, vamos lá para a nossa terceira aula. E aí, vocês fizeram um exercício do Diário do Tarô? Ainda não? Começaram? Legal. Foi fácil? Foi? Aí, eu comecei, Andressa, assim, fácil, não é porque é difícil no começo a gente guardar tudo que significa, né? Mas, assim, eu tô tão aberta e tão disposta a entender, a me conectar, assim, né? Então, assim, eu fecho meus olhos, eu mentalizo ou uma pergunta, ou simplesmente uma mensagem do dia, ou algum segmento de alguma área específica, assim. E aí, quando eu vou ver o significado assim, eu tô encantada, que é muito claro, assim, sabe? Parece que vem aquelas confirmações de direcionamentos, entendeu? Tirando mesmo aquele lado de adivinha, de tudo, Isso. sabe? É uma Perfeito. clareza, assim, que eu tô abismada. Todo dia eu tiro uma, é só uma, né, para tirar por dia. Isso. Uma carta por enquanto. Tá tirando, mas eu tô sendo obediente, tô tirando só uma mesmo. Dá vontade de tirar amanhã, tarde e noite, né? Quando a gente começa. Mas é muito bom, porque a gente vai se conectando com a carta, tem cartas que realmente nos incomodam mais visualmente, tem outras que a gente já acha linda de cara, e aí você vai ver que tem tudo a ver com você, com seu mapa. Muito legal. Que demais, que legal, gente. E assim, trabalhar com o tarô, quando vocês começam a se conectar com a energia do tarô, vocês vão aflorar muito o lado intuitivo para todas as coisas, tá? O tarô, ele trabalha muito o nosso campo da intuição, por isso que eu falo que ele tem, sim, uma conexão com a espiritualidade, né? Não tem nada religioso, mas o nosso campo espiritual fica extremamente aberto quando a gente vai buscando, né, os arquétipos, se conectando ali com as figuras, principalmente os arcanos maiores, tá? Por isso que eu recomendo a vocês, mesmo a gente entrando agora nos arcanos menores, que a gente vai um naipe por aula a partir de agora, né? Claro que quem já tiver o tarô e já quiser também incluir o naipe que a gente vai ver aqui nas tiragens, está tudo bem, mas eu recomendo muito um processo de arcanos maiores, porque vai trabalhar a espiritualidade, vai trazer muitos insights, vai aflorar a intuição, né? E daí com a intuição bem aflorada, os arcanos menores, que são mais desafiadores na tiragem, vocês vão conseguir ter mais clareza, tá? E vocês vão ver também que muitos arcanos menores têm energias muito parecidas com os arcanos maiores, tá? Mas lembrando da diferença de um para o outro, é que os arcanos maiores já é uma questão mais profunda, é uma orientação mesmo da espiritualidade para a gente, tá? E os arcanos menores, eles têm a ver com o nosso dia a dia, com coisas mais rotineiras. Então, numa tiragem do baralho completo, saiu o arcano maior, é uma questão mais profunda que você tem que olhar, existe um processo ali, né, a ser percorrido, e nos arcanos menores já é uma questão mais fácil de resolver. Pode ser que em 1, 2 dias ali a questão já venha, já reverbere e já resolva, tá? Então, quando aparece arcano menor, quer dizer que está mais fácil de resolver, ou a orientação é aquela mesma, é mais assertiva. Os arcanos menores já é uma questão mais, né, mais lúdica, vamos dizer assim, tá? Então, vamos começar aqui com os arcanos menores, tá? Então, os arcanos menores, eles são compostos por 56 cartas e representam as questões do dia a dia, ou seja, agem de dentro das nossas escolhas para resolver uma situação. As 56 cartas são divididas em 4 naipes, que representam os elementos da natureza: ouros, paus, copas e espadas, tá? Como eu falei lá na primeira aula, o baralho que era usado antes, né, para os jogos, para as adivinhações, era o baralho normal, né? Por isso que manteve-se os naipes no tarô completo, tá? Então, cada naipe vai representar uma área da nossa vida. Mas isso não quer dizer que numa tiragem sobre relacionamento, por exemplo, não vai sair um naipe de paus, que não tem muito a ver com relacionamento. Vai ter também ali um significado para aquilo, tá? Mas, de uma maneira geral,
eles vão estar conectados ali com os elementos da natureza, tá? Então, o significado de cada naipe, tá? Isso vai ser para tudo. Essa é a parte que vocês precisam meio que decorar no começo, porque vai trazer muitos insights na hora da leitura. Então, nós temos o naipe de copas, que representa as emoções, a vida afetiva, como lidamos com os sentimentos, está associado ao elemento água, tá? Então, copas geralmente vai falar de relações de uma maneira geral. Pode falar das nossas emoções em relação ao dinheiro, pode falar do nosso relacionamento com pessoas do trabalho, com a nossa vida financeira também. Então, de uma maneira geral, sempre que sair o naipe de copas, está falando que é algo mais emocional, tá? Tem um sentimento envolvido na questão. O naipe de ouros, ele representa a matéria, as finanças, a nossa prosperidade e dinheiro. E ele é associado ao elemento terra, tá? Então, o naipe de ouros, ele também vai falar da nossa necessidade de segurança. Então, por exemplo, saiu o naipe de ouros numa pergunta sobre relacionamento, pode ser que o que aquela pessoa esteja buscando ou o que você esteja buscando é a questão de segurança, tá? Ou pode ser que mesmo dentro de uma relação, as finanças ali acaba sendo importante para nutrir aquele relacionamento, tá? Então, tudo que fala sobre matéria, sobre o que é concreto e também sobre os nossos valores pessoais, tá? O elemento terra fala muito dos nossos valores e dos nossos princípios também. O naipe de espadas, ele representa o nosso campo mental. Então, o naipe de espadas, ele representa o nosso campo mental, as estratégias, os conflitos de pensamento, e ele é associado ao elemento ar. Então, sempre que sai o naipe de espadas, a sugestão do tarô é que a gente pense de maneira racional sobre aquilo, tá? Então, como eu estou dando de exemplo, pode ser que saia o naipe de espadas numa pergunta sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre uma decisão que a gente precisa tomar. Então, a principal orientação aqui é justamente essa, tá? Pense de maneira estrategista, seja racional com a situação, certo? E o naipe de paus, ele representa movimento, criatividade e ação, e ele está associado ao elemento fogo. O naipe de paus, ele também sugere coragem, né? Então, quando ele sai numa tiragem, geralmente ele está pedindo para a gente tomar uma decisão corajosa, para a gente não pensar demais nas consequências, é bem aquele naipe de coloca o pé que o caminho vai se abrir, tá? Então, ele fala muito da movimentação da nossa vida. E aí, nós temos palavras-chave para cada carta, independente do naipe, tá? Então, o as, se for o as de copas, se for o as de paus, se for o as de espadas, ou o de ouros, ela vai ter esse significado, tá? Então, qualquer as, ele vai representar começos, novidades, é uma iniciativa que a gente precisa tomar. Pode ser uma iniciativa de relacionamento, de investimento num projeto, ou uma ideia que está vindo para você, pode apostar que essa ideia é muito boa, ou investir dinheiro, ou chegar dinheiro na sua vida. Então, é sempre uma abertura de caminhos, qualquer as que sair, independente do naipe, tá? O 2 sempre vai falar de equilíbrio, de divisão e dualidade, tá? Então, equilíbrio nas relações, equilíbrio numa conversa, uma dualidade ali na parte no relacionamento, tá? O 3 sempre vai trabalhar a criatividade e as nossas conquistas. Independente do naipe, é o que ele vai estar trabalhando, é a orientação que vai estar trazendo. O 4 sempre vai trabalhar dúvidas, medos e limitações. Então, o 4, geralmente, em qualquer naipe, ele tem uma energia um pouco complicada, ele tem essa energia de dúvida, de medos, tá? O 5 sempre vai estar falando de versatilidade e comunicação de alguma maneira. É um movimento meio caótico. Sempre que sai o 5, é uma energia um pouco complicada da gente direcionar, tá? O 6, em qualquer naipe, vai falar de harmonia e paz interior.
O 7 vai trabalhar sonhos e ilusões, então, geralmente, é uma carta, o 7, em qualquer naipe, vai falar um pouco das nossas paranoias, de questões difíceis da gente direcionar a energia. O 7 pode falar de muitas oportunidades e a gente não saber o que fazer com ela, tá? O 8 sempre vai falar de superação e de soltar o controle, tá? O 9 fala de ação e de autoconfiança, também fala muito de merecimento, geralmente, o 9. E o 10, ele fala de plenitude, de realização e de começos. Então, percebam sempre que no tarô é uma narrativa de uma história, sempre vai falar de todos os processos que a gente precisa passar, tá? Então, principalmente nos arcanos maiores, a gente enxerga mesmo essa história sendo contada, mas nos arcanos menores não é diferente. Então, fala da iniciativa, fala dos perrengues que a gente vai passar no meio dessa trajetória, e fala geralmente de tudo isso dentro da nossa rotina, aquela coisa mais corriqueira que a gente acaba passando, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar o naipe de copas, né? Lembrando que o naipe de copas, ele fala sobre o relacionamento, sobre a parte emocional, sentimental, tá? E daí, nos naipes, eu quero muito que vocês percebam a diferença dos baralhos que eu falei para vocês, tá? Se vocês souberem o significado, independente do baralho que você usar, você vai conseguir fazer as suas tiragens, mas o tarô de Marsella, nos arcanos menores, ele é mais desafiador, tá? Porque ele não vai trazer, por exemplo, uma mãozinha mostrando um presente. É, exatamente. Então, ele traz uma figura e você que lide com isso, seja intuitiva mesmo, tá? Então, pode ver que o as de copas aqui, está mostrando uma mão, né, como se estivesse trazendo um presente, tem ali jorrando, né, são coisas positivas. Já no de Marsella, é só uma taça, né, como se fosse uma taça que está mostrando aqui. Então, é um pouquinho mais desafiador. Mas sabendo o significado, tá, é meio que na decoreba, aí vocês vão conseguir tirar em qualquer baralho. Então, as de copas, quais são as palavras-chave dele? Amor, novidade, expressar sentimentos, sentimentos evoluindo, desejo de algo mais profundo, tá? Então, indica os primeiros passos para o amor ou para o romance. Também pode mostrar que o sentimento da outra pessoa está evoluindo em relação ao consulente. É uma novidade boa chegando na vida da pessoa e sugere que ela se nutra com o amor próprio para receber o melhor da vida. Então, não quer dizer que essa carta vai falar só sobre um relacionamento para essa pessoa. Pode ser que essa pessoa já tenha uma relação consolidada ali, concreta, mas ela está perguntando de trabalho. Então, sim, é uma oportunidade que a vida está trazendo, é o merecimento dela, esse presente da vida, tá? Então, o As de Copas mostra que também essa pessoa está bem emocionalmente, ou sugere ela nutrir mais o amor próprio para ficar bem emocionalmente. Então, na parte emocional, sugere algo bom, algo positivo, né? Se a gente pensar na adivinhação, pode mostrar um bom presságio, né? Que logo essa pessoa vai passar por uma situação boa, as coisas vão melhorar para ela, tá? O 2 de copas. O 2 de copas é uma carta que todo mundo quer tirar, principalmente em relacionamento, né? É muito compatível com as cartas dos namorados, né? Quando a gente tira o arcano maior. Só que a carta dos namorados já é coisa mais enamorados, né? É uma carta mais profunda e essa é aquela questão do dia a dia mesmo. Então, vocês percebem que aqui, por exemplo, só tem duas copas, né? E precisa realmente observar muito e lembrar o que quer dizer para entender o que esse 2 de copas tá falando. Então, na palavra-chave, parceria, conexão, relacionamento saudável, compartilhar, atração sexual e harmonia. Essa carta aponta para um relacionamento ou parceria que tem tudo para dar certo, pois tem conexão e atração de ambas as partes. Precisa apenas tomar cuidado para não focar demais na pessoa e esquecer dos seus próprios interesses. De forma geral, é uma carta muito positiva, que mostra harmonia e equilíbrio na relação. Pode sugerir também contratos profissionais e bons negócios, tá?
Então, como eu falei, nem sempre a carta de copas vai ser sobre romance, tá? Pode ser que esteja em vista aí uma contratação, ou pode sugerir que é um bom momento da pessoa mandar currículos, por exemplo, porque ela está com um poder de atração muito favorável, né? E se perguntar, por exemplo, sobre o ambiente profissional, ela pode confiar nas pessoas, está tranquilo, está harmônico, tá? Às vezes está sugerindo mais harmonia na vida dela, se abrir para que as pessoas ajudem também, então pode ser muito o equilíbrio dentro das relações de uma maneira geral, tá? O três de copas. O três de copas, ele fala de comemoração, amizade, equipe, cura, grupo, pertencimento e celebrar a vida. O três de copas mostra a importância de ter pessoas com quem comemorar a vida e o valor das verdadeiras amizades. Aponta para a necessidade de nutrir o feminino através da dança, leveza, da arte. O cuidado que precisa ter ao tirar essa carta é questionar se o consulente está olhando apenas para os prazeres da vida, sem se preocupar com os deveres. Também pode mostrar uma terceira pessoa envolvida na questão, pode ser inclusive uma alerta de traição ou falta de compromisso, tá? Então, essa carta, se for pensar em relacionamento, ela não é tão positiva, porque ela está falando ali do oba-oba, de celebrar, de comemorar. Também pode mostrar que essa pessoa pode estar envolvida com outra, tem uma terceira pessoa sondando a situação. Mas, de uma maneira geral, é uma carta muito positiva. Ela também pode sugerir que o consulente celebre mais, agradeça mais, né? Também invista nas coisas boas, não fique só preso nos deveres, mas tudo precisa de equilíbrio. Quando eu falo em nutrir o feminino, sempre pensando na energia, não no gênero, né? Então, se sair para um homem essa carta também sugere que ele se divirta, que ele, né, faça as coisas boas, que ele tenha mais um lado social, né? Essa carta é muito social. Às vezes mostra até a tendência da pessoa sair um pouco ali do casulo, tá? O quatro de copas. O quatro fala de dúvidas, de resistência, de comodismo, de introspecção, individualidade, mágoas e apatia. Essa carta mostra que muitas vezes não vemos as oportunidades da vida, por estarmos acostumados com a zona de conforto e a insegurança não permite se abrir para o novo. Precisa olhar para o vitimismo, observar o cenário e ter coragem de receber o que a vida quer dar. Para viver coisas novas, muitas vezes é preciso sair debaixo da sombra fresca. Pode sugerir também que é momento de analisar se a proposta está de acordo com seus desejos do momento. Então, essa é uma carta, literalmente, que a pessoa está lá, debaixo da sombra e água fresca, e a vida está trazendo oportunidades. Aí precisa analisar o cenário dessa pessoa. Ela quer sair dessa situação? Se ela quer sair, ela vai ter que enfrentar o comodismo, a preguiça e a resistência. Essa carta pode mostrar birra também. Sabe aquela pessoa birrenta que está insistindo numa situação que não é legal e a vida trazendo novidades para ela? Então, tem que pensar bem na pergunta, né, que a pessoa fez, ou a pergunta que você fez, que às vezes é melhor ficar embaixo da sombra e da água fresca mesmo, às vezes não é o momento de tomar uma decisão, e está tudo bem você ficar resistente, mas se é o desejo de ter mudanças e aparece essa carta, então vai ter que trabalhar as resistências internas, a teimosia. Essa carta pode mostrar também uma pessoa bem infantil, aquela pessoa birrenta, que é tudo do jeito dela, que se não for do jeito dela, ela não aceita, e às vezes a vida vai trazer de maneira diferente aquela oportunidade que a gente está manifestando, né? Então, essa carta pede muito também para tomar uma atitude adulta perante a vida, né? O cinco de copas. O cinco de copas fala de tristeza, perdas, frustrações, remorso e aceitação. O significado desta carta é: não chore pelo leite derramado. Tenha seu tempo de acolher a tristeza e a frustração por uma decisão equivocada, mas perceba que nem tudo está perdido e você deve olhar para o que sobrou e fazer boa coisa disso. Nem sempre vencemos. O importante é aprender com os erros, com as perdas e seguir em frente, tá? Essa carta no Eight mostra, né, uma pessoa olhando para três
copas aqui, caídas, mas tem 2 de pé nas costas dele, né? Então, por isso que fala, às vezes você fica olhando para o leite derramado e não vê que tem coisas boas ainda para serem vividas, você ainda tem força para ressignificar tudo isso, tá? Mas é uma carta que fala da tristeza, então, às vezes, é importante ter um tempo ali para você analisar, né, se arrepender. Então, é uma carta de muito arrependimento, mas você não pode ficar parado naquilo. Ah, o que que eu fiz? Aquele vitimismo também, né? Então, pega seu tempo de dor, ressignifica, mas tem coisas ainda que precisam ser vividas, tá? O 6 de copas. A palavra para o 6 de copas é ingenuidade, criança interior, dar e receber, alegria, nostalgia e boa vontade. Indica que a sua criança interior precisa de atenção e deseja expressar os seus desejos. Hora de resgatar a leveza da criança, soltar o controle e procurar que traz paz. Sugere também aprender a receber, compartilhar, ter mais harmonia nas relações. Cuidado apenas para não viver demais no passado. Também pode mostrar imaturidade frente ao desafio e que está tudo bem pedir ajuda, né? Essa carta mostra um adulto presenteando ali uma criança, né? Então, geralmente é a nossa fase adulta olhando para a nossa criança interior e percebendo que a gente pode agora, com a maturidade que nós temos, a segurança que nós temos, nutrir a criança. Então, geralmente, quando sai essa carta, tem a ver com questões ou do passado, da infância, né? Ou então é um convite mesmo do universo para esse acolhimento, tá? Se for uma pergunta sobre relacionamento, pode sugerir uma certa imaturidade, né? Então, às vezes, a pessoa está se relacionando com alguém que ainda está imaturo e que vai precisar de ajuda, mas é uma carta boa, é uma carta de amor, de acolhimento. Então, a pessoa vai ter que ter paciência ali para o processo do outro, mas vai ser um relacionamento bom, tem harmonia, tem cumplicidade, tá? E também sugere que a pessoa aprenda a pedir ajuda quando necessário, não ser apenas a pessoa que se doa em excesso, tá? O 7 de copas. O 7 de copas fala de ilusão, sonhos, desordem, falta de foco, dúvidas e fantasias. Essa carta aponta para o excesso de opções que podem tirar o foco do que realmente é importante. Cuidado com as ilusões da vida. Nem tudo que reluz é ouro. E é preciso questionar para tomar boas decisões. Mostra também que a desorganização pode estar impedindo de realizar o que deseja, e o quanto é importante manter o foco nas prioridades. Cuidado com distrações. Esta carta pode mostrar também que alguém está mentindo, tá? Então, essa é uma carta que não mostra muita confiança para a questão, né? O que foi perguntado ali. Então, essa pessoa, ela precisa de um tempo para analisar mesmo o que está acontecendo ao redor dela. E o principal ponto, a palavra-chave dessa carta são distrações. Essa pessoa está distraída de alguma forma, né? Se cai relacionamento, né? Pode ser que a pessoa, será que a pessoa analisando se ela quer ficar mesmo com você ou não, tá? Então essa é uma carta meio é como se ela fosse muito fantasiosa, então, do que ela está querendo mostrar, o que essa pessoa está em dúvida, certo? E com o que ela está se distraindo, principalmente. O 8 de copas. Então, a palavra-chave para o 8 de copas é autodescoberta, seguir em frente, desapego e novos valores. O 8 de copas mostra que muitas vezes precisamos deixar situações para trás para viver um estilo de vida diferente. Esta carta aponta para um caminho de autodescoberta e de conexão espiritual. Crie uma nova rota, tenha coragem de encarar o caminho e lembre-se que está seguro para seguir em frente, tá? Então, essa carta é bem aquele caminho do autoconhecimento, né? É desafiador, mas é necessário. Então, é algo que você tem que deixar para trás, que você sempre ela já está
de consciência, ela já está preparada para o novo, mas ela tem que desapegar do velho para trilhar esse caminho, tá? Então, ela é uma carta positiva, só que a pessoa tem que estar ciente que não vai ser tão fácil assim trilhar esse caminho, porque ela vai ter que desapegar de coisas que até então eram importantes para ela, tá? E essa carta também sugere que ela já construiu o que era seguro e que isso já não está mais sendo suficiente, né? Então, é como se mostrasse, olha, o que você está vivendo não é mais suficiente para você. Tem coisas melhores aí no seu caminho, só que você vai ter que ter a coragem de trilhar, né? De fazer esse movimento. O 9 de copas. O 9 de copas fala de conforto, prazeres, plenitude, sensualidade, aproveitar o simples e saciedade. Esta carta mostra a satisfação por aquilo que conquistou e mostra o quanto é importante aproveitar o conforto também. Hora de relaxar e gozar da vida. É conectada com a energia sexual e os prazeres. Cuidado com o ego e comodismo. Pode mostrar uma pessoa que só pensa em si e pode ser uma pessoa egoísta, tá? Então, essa carta mostra o contrário do 8, né? O 8, a pessoa está lá insatisfeita, o que ela conquistou já não faz mais sentido. Já o 9 de copas você conquistou, você pode ter esse conforto, você pode usufruir da tranquilidade também, né? É aquela carta que fala, não precisa ser caótico a vida o tempo todo, tá? Só que essa carta, para relacionamento, ela pode mostrar mais um interesse sexual do que realmente a pessoa querer um romance, porque ela está querendo o que é bom, o que é prazeroso, tá? Então, a pessoa tem uma atração, tem conexão, mas talvez ainda não esteja preparada para assumir, de fato, um relacionamento. E se sair numa pergunta pessoal, a sugestão é, usufrua do conforto porque você conquistou. Ou então pare um pouquinho, descanse, relaxe, né? Você não precisa estar o tempo todo sendo produtiva. O 10 de copas. O 10 de copas fala de realização, felicidade, família, paz, alegria e restauração. Mostra a realização, o resultado positivo pelo esforço que foram feitos durante a jornada. Aponta para as conquistas, família feliz e harmonia na relação e no lar. Precisa tomar cuidado para não estar fugindo da realidade, buscando uma positividade tóxica. A tradução desta carta é: e viveram felizes para sempre. Tá? Essa é uma carta muito boa para relacionamento, porque realmente ela mostra a realização, sucesso, alcançou algo muito bom, tá? Mas pode ser aquela pessoa iludida também, que está olhando só para as coisas boas e ela está de costas para a realidade, né? Se a gente vê ali a carta do Eight, né? A pessoa está olhando só para o que é bom, está tudo feliz, mas ela está de costas para a realidade. Então, precisa ter essa atenção, tá? Mas, de uma maneira geral, sempre que sai essa carta, é muito positivo, né? Porque está mostrando que o sucesso está por vir ou que essa pessoa realmente alcançou aquilo que ela desejava. Os esforços foram recompensados. Agora, o valete de copas, né? Então, agora vocês percebem que a figura muda e que a gente já consegue ter uma visibilidade melhor aqui do significado. Então, o valete de copas vai falar de maturidade, sensibilidade, intuição, diversão e o começo de um romance. O valete de copas mostra a necessidade de se permitir, de viver a vida de forma mais leve e divertida. Pode mostrar o início de um romance, uma pessoa mais jovem entrando no seu caminho e que vai te trazer boas novidades. Cuidado apenas com a imaturidade, procure respeitar os processos e não pule nenhuma etapa, tá? Então, se sair essa carta para um relacionamento, essa pessoa não está preparada para assumir a relação, mas ela está disposta. É uma pessoa disponível, é uma pessoa muito alegre, que pode movimentar a vida dessa pessoa, né, com facilidade. E uma coisa também, o valete de qualquer naipe, ele vai falar da imaturidade, ele vai falar que algum projeto está iniciando e que vai ser muito bom, vai sempre falar que você vai ter que respeitar os processos da vida,
tá? Então, qualquer valete vai ter essa energia mais leve, mais imatura, mas não é uma imaturidade ruim, é porque a pessoa está crescendo, mas ela está disposta a aprender. O valete sempre vai estar disposto a aprender algo, seja num relacionamento, num projeto, num trabalho, numa situação da vida. Então, quando você está num desafio e sai o valete, está falando, aprenda com isso, procure tirar coisas boas dessa situação, porque quanto antes você aprender, mais rápido você sai dessa situação, tá? O cavaleiro de copas. O cavaleiro, ele fala da idealização, romantismo, impulsividade e paixão, tá? Qualquer cavaleiro também, independente do naipe, a palavra ordem para cavaleiro é impulsividade. Em algum nível ele é impulsivo, seja com dinheiro, seja com amor, seja com o trabalho, seja com as ideias que ele tem, então sempre ele vai ter essa impulsividade. Esta carta mostra o impulso na vida. É preciso ter cuidado para não confiar demais em uma pessoa que talvez seja mais emocionada do que confiável. Aponta para uma paixão, uma necessidade de se arriscar, mas com cautela. A intensidade desta carta pode apontar para um desequilíbrio e também lembrar que a paixão não dura para sempre, tá? Então, se for tirar para um relacionamento, é aquela coisa que está no fogo de palha, né? Tem muita paixão, tem muita atração, mas talvez essa pessoa não vá sustentar o relacionamento. Então, você tem que manter um pé no chão. Ou se for uma questão sua, cuidado para não estar muito empolgado, aí, empolgada com uma situação e aquilo pode perder a graça depois, tá? É uma energia meio ariana, que na hora de conquistar é uma delícia, mas na hora de manter mesmo, a pessoa talvez não vai dar conta, ou você não vai dar conta do projeto, porque você vai enjoar no meio do caminho. Então, é uma carta mais voltada mesmo para idealizar. Essa carta é muito boa para iniciar. Ah, tem um projeto, inicio agora. Saiu o Cavaleiro de Copas, com certeza. Esse relacionamento, eu devo investir? Deve, porque é uma energia de impulsividade, mas não tenha a esperança que esse relacionamento ele vai durar para sempre, tá? A Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela é uma energia maternal, generosa, compaixão, gentil e acolhedora. Essa carta aponta para uma energia maternal, porém também mostra a necessidade de se colocar como prioridade antes de atender à necessidade dos outros. Mostra conforto e estabilidade numa relação, ou que você deve buscar esse lugar na sua vida. Cuidado para não estar sempre disponível aos outros. A Rainha de Copas, ela tem uma energia muito parecida com a Imperatriz, só que ela é mais ingênua, vamos dizer assim. A Imperatriz já tem um arquétipo da mulher poderosa. A Rainha de Copas não, é aquela mulher generosa, é bem maternal mesmo, tá? Mas não é uma carta que vai sugerir tanto, por exemplo, gravidez. Pode ser que sim, mas não é algo tão voltado para isso. É mais voltado para uma energia maternal para com os outros, tá? Então é muito acolhedor, é muito gentil, mas às vezes esquece de se nutrir. A rainha sempre vai falar que a gente tem que estar no nosso lugar, que a gente precisa se colocar como prioridade. Qualquer naipe, a rainha vai trazer essa orientação, tá? A rainha não sai do trono dela ali para favorecer os outros, né? Ela pode fazer uma boa administração de onde ela está. Né? Ela pode ser uma pessoa boa, mas ela não vai ser uma pessoa ali que vai se colocar para baixo ou que vai sair do lugar dela para favorecer as outras pessoas. Tudo bem ser gentil, contanto que você não entre no lugar assim de ser bobo, boba dos outros, tá? E aí chegamos no Rei de Copas, a última carta dos arcanos maiores aqui desse naipe. Então, a palavra é estabilidade, segurança, paternal, apoio, controlar as emoções e manipulação. Esta carta mostra estabilidade nas relações e na vida, e que você deve ter calma e tranquilidade para tomar boas decisões. Cuidado para não controlar demais as emoções e cuidado também com manipulação que pode vir de uma pessoa fria e calculista. Saiba questionar o que está ocorrendo ao seu redor, ter discernimento sobre as pessoas, tá? Então, o rei, ele sempre vai ter uma energia de manipulação. Pode ser uma sugestão de você manipular a situação a seu favor,
tá? Mas o rei de copas, por exemplo, ele vai manipular emocionalmente a situação, ele sabe como atingir emocionalmente a pessoa, tá? Mas, ao mesmo tempo, não é uma energia ruim, né? É uma energia de segurança, de estabilidade. Então, como a rainha, o rei também não sai do trono para favorecer ninguém, tá? Ele tem uma administração mais racional e a rainha mais emocional, mas é sempre a sugestão de manter você no seu lugar, de saber a sua posição perante aquilo. Tá? Então, é muito lugar de liderança, de referência também, né? Então, pode sugerir que uma pessoa, né, que está numa posição de liderança vai te favorecer de alguma maneira, ou o caminho está aberto para que você tome esse lugar, para que você esteja em destaque, né? E na parte emocional, a mesma coisa. Não deixar as emoções tomarem conta, mas também não é para excluir, é saber administrar o seu lado emocional, certo? Então, nos arcanos menores, o naipe de copas, essas foram as orientações, os significados de cada carta, tá? Os arcanos, lembrando, sempre questões corriqueiras do dia a dia, então ele vai trazer sugestões mais práticas, que dá para solucionar, e os arcanos maiores, ele já tem uma questão mais profunda, você tem que olhar com mais, né, intensidade para aquilo, então é uma questão mais espiritual. E os arcanos menores é uma questão mais humana ali mesmo, que a gente mesmo consegue resolver. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Foi tranquilo? Andresa, eu tenho uma pergunta. Claro. No caso que eu estou fazendo diário, conforme a gente vai aprendendo agora os menores, você acha que já devo ir incluindo ou continuo com os maiores até me sentir mais confiante, preparada para incluir os menores? Certo. Eu recomendo continuar com os maiores apenas, né? Porque a gente vai olhar ainda os 4 naipes, mas eu recomendo muitos maiores justamente para a percepção e a intuição ficar aguçada, tá? Mas é mais. Muita carta, né? Oi? Porque é muita carta, né? É muita carta. Exatamente. E como os arcanos menores e maiores, às vezes, eles se confundem na energia e tudo mais, você pode ficar um pouco confusa do que está querendo dizer. Então, os arcanos maiores você pode usar sempre. Como eu falei, pode ser só tiragem com os arcanos maiores, inclusive, né? Mas agora que vocês estão se familiarizando, estão, né, expandindo o lado intuitivo, é interessante ficar nos maiores para fortalecer mesmo essa percepção, tá? Porque aí fica um pouco mais leve e fica mais claro também quando vocês incluírem os arcanos menores, tá? Tá joia, então, obrigada. Imagina, mas alguém tem dúvida? Tudo certo? Ah, legal. Lembrando que se tiver dúvida, surgir alguma coisa, tá aberto o grupo para vocês mandarem lá, tá? Até aqui eu vou atualizar também a apostila de vocês, né? Conforme a gente for estudando, eu vou mandando a atualização para vocês e amanhã essa aula já fica disponível também lá na plataforma, tá bom? Perfeito, então. E é isso, gente. Então, muita calma para o eclipse de hoje, dessa madrugada. Tome um chazinho de camomila para dormir, Quem porque. dorme? Quem dorme? Oi? Quem dorme essa noite? Eu falei, Ninguém dorme nessa noite, nossa, exatamente. energia muito. Tá Assim, muito. Sim, a gente vai ter um eclipse e logo em seguida já vai ter o Mercúrio retrógrado. Então, assim, tá fácil esse mês, mas de verdade mesmo, procurem desligar um pouco das redes sociais para dormir. Se puder tomar um chazinho, faça esse movimento, se acolham, porque essa madrugada a energia vai ser lua de sangue ainda, é a energia mais poderosa que a gente acessa da lua, então emocional. Sonhos, assim, é natural, tá? Inclusive, preste atenção nos sonhos, que pode vir aí muitos insights do que a gente tem que resolver, tá? É o eclipse da resolução da vida, o desapego. E o Curso Certo? do Tarot veio num mês cheio de eventos astronológicos, né? Sim, não, março foi presenteado, assim, foi realmente escolhido. Mas a gente dá conta, pelo menos a gente tem o conhecimento para nos ajudar, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, até em relação a isso, pode me perguntar lá, tá, gente? Estou à disposição.
se tem alguém aqui que não faz o planejamento astral mensal, com a Andresa, faça favor de fazer, porque ajuda muito a gente saber como lidar com isso. Ajuda muito, né? Pelo Então, o menos bom é que eu sempre estou atualizado, né? exato. Mas, gente, qualquer dúvida me chamem, tá? Tenham uma boa noite, uma tranquilidade, percebam os sonhos essa noite, anotem, que vai vir bastante coisa para ser trabalhado. É legal tirar a cartinha amanhã ou antes de dormir para ver o que esse, junto com o tarô, o que esse eclipse vai querer reverberar aí na vida de vocês. Com certeza vem um insight legal. Certo? Maravilha. Gente, um beijo. Qualquer dúvida, Beijo, estou aqui. gente. Boa noite. Um Obrigada. beijo.